Olá pessoal, tudo bem? Agora 4 da tarde, 4 e 2, 4 horas e 2 minutos da tarde. Nós vamos conversar hoje com a doutora Mônica Gamboa, delegada de polícia, sobre um assunto muito legal, muito interessante. Quer dizer, legal. Legal dependendo do ponto de vista, né? Mas um assunto bastante interessante que é a psicopatia e outros transtornos mentais. A doutora Mônica, que é uma delegada de polícia experiente, foi quem sugeriu o tema. Ela é especialista em criminologia. Eu imagino que na criminologia, quem faz criminologia deve estudar o psicopata. E sem saber, isso eu já ouvi de outros delegados de polícia, porque, para quem não sabe, eu trabalhei 12 anos na assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública. Logo, eu tive a oportunidade de conhecer centenas de delegados de polícia e centenas de oficiais da Polícia Militar. Já ouvi de vários deles que nós temos muitos psicopatas em nossa sociedade. Alguns que não fazem nada, mas são. E outros que põem para fora o instinto maligno, etc. Ainda bem que são muito poucos. Mas o número de psicopatas não é pequeno. Isso eu já ouvi mais de uma vez, só vou confirmar com ela, porque eu não sou ninguém para falar isso. Posso estar falando até uma tremenda bobagem, quem está me ouvindo aí vai dizer que eu sou um ignorante. Não. Estou esperando a doutora Mônica aparecer. Assim que ela chegar, a gente já coloca ela e vamos começar a nossa conversa, tá? Lembrando que hoje, então, psicopatia e outros transtornos mentais, com a delegada de polícia, Mônica Gamboa. Aliás, enquanto a doutora não vem, só uma coisa, eu costumo avisá-la sempre que entro ao vivo. Não o fiz agora o farei. Doutora, já estou ao vivo. Já estou online e ao vivo. Já apareceu. Então vamos embora, vamos nessa. Pode mandar solicitação, doutora. Isso, vamos lá. Olá, doutora. Tudo bem? Tudo ótimo. Esse solzão batendo na cara, que legal. Tá com sol aqui? Deixa eu mudar. Eu não tô me vendo de novo, Moneta. Sempre que eu falo com você, eu não consigo virar. Peraí. Sem problema. Vamos trocar de lugar aqui. Eu vou aproveitar e arrumar também, porque eu cortou a minha cabeça. Tá. Vamos lá. E eu não tô me vendo de retorno. Só um minutinho. Vamos... Se o sol tá batendo em mim, eu já vou trocar de lugar. Peraí. Eu achei que tá legal. Aqui. Vê se assim fica melhor. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom? Não tá baixo? Realmente tá melhor que lá. Um pouquinho para baixo. Melhor, né? Pouquinha coisa para baixo, se der. Se não der também tá bom. Para baixo, assim? Aí. Perfeito. Tá, deixa eu pegar minha água, só um minutinho. Vai lá. Ótimo. Eu vou tomar um café. Por que será, hein, que eu não consigo ter a visualização? Que coisa estranha. Eu não sei, doutora. De repente, o seu celular está acoplado a algum cabo, alguma coisa assim? Não tá. Eu virei aqui, peraí, assim, deixa eu ver assim. É estranho mesmo, porque a gente está vendo a senhora. Então tá ótimo. Então vocês estão me vendo, tá bom. Mas não é Tudo legal, bem? né? Tudo bem, graças a Deus. Como vai? Tô bem também, na correria aqui, na luta. Imagino. Para vê-lo. Imagino. Eu estava comentando com as pessoas aqui antes de chegar que esse tema foi sugerido pela senhora, psicopatia e outros transtornos mentais. E aí eu disse duas coisas que eu posso ter errado, mas eu acho que não. Eu disse que, pelo fato de ter trabalhado 12 anos na Secretaria de Segurança Pública, eu tive contato com muitos delegados de polícia, muitos oficiais da PM,
muitos soldados, cabos, praças, investigadores, escrivães, e já ouvi mais de uma vez de profissionais da área de segurança pública que a nossa sociedade, não só a nossa, qualquer sociedade, ela está forrada, entre aspas, de psicopatas. Dentro desse rol de pessoas, poucos se manifestam no sentido maligno mesmo da palavra, mas a maioria fica lá dormente, como se fosse uma doença assintomática. E aí, então, avalie se eu falei certo ou errado. E a segunda parte foi que o conhecimento que a senhora tem disso, além da prática, é também pelo fato de ser uma especialista em criminologia. Na criminologia estuda-se psicopata, não estuda? Então, duas coisas que eu queria que a senhora me corrigisse ou averbasse. Sim, então vamos lá, exatamente. Os psicopatas, né, a gente já vai começar falando especificamente como eles são, e a definição, deixa eu arrumar aqui, aqui, pronto. Eu tô torta, gente? Sem problema. Eu tô torta na tela? Agora tá, não tava. Não tava, né? Então é assim, pronto, agora tá? E agora puxa um pouquinho para sua direita só. Aí, perfeito. Melhor? Tá. Então vamos lá. Exatamente, Moneta. Os psicopatas, né, um pouco diferente do que as pessoas imaginam, aquela ideia hollywoodiana de que todo psicopata é um assassino, é um serial killer. Nós temos sim os psicopatas do cotidiano, né, no nosso dia a dia, dentre nós, e muitas vezes a gente nem sabe que aquela pessoa é um psicopata, ou mesmo que nós temos traços de psicopatia, né? Então, é importante que a gente tenha esse tipo de esclarecimento, de conhecimento, ainda que um conhecimento não tão técnico, né? Mas um conhecimento cotidiano mesmo, rotineiro, para a gente saber como que funciona essa sistemática. E respondendo outra questão, sim, o que me fez ter mais familiaridade com essa temática, que desperta tanto interesse, né? Por que as pessoas querem tanto falar sobre psicopatia? Eu acho bem curioso ainda, né? Que quando a gente lança esse tema numa rede social, ou lança essa sugestão como uma palestra, ou na própria aula em classe, né, seja de uma universidade ou de um cursinho, são momentos acadêmicos de auge. Como aqui nessa live, é um momento, né, de mais interesse, a gente percebe o engajamento maior, uma interação maior do nosso público. Por quê? E aí vem a pergunta, né? Por que as pessoas gostam tanto da temática psicopatia, transtorno mental? E assim, a resposta disso é que as pessoas, nós, seres humanos, né, a gente busca o tempo inteiro compreender por que determinadas pessoas agem de forma tão vil, tão cruel, tão sádica, né? Então isso é algo que sempre chama a atenção do ser humano. Mas por que é assim, né? Por que aquela pessoa agiu daquela forma? E um outro fator, nós também nos deixamos levar muitas vezes pela aparência da pessoa, né? Nossa, mas era só uma criança, era uma moça linda, né? Era um rapaz jovem, era um executivo de uma empresa. E esse tipo de roupagem nada tem a ver com a questão mental, com a questão psíquica, né? E a criminologia me aproximou, sim, dessa temática. No estudo forense, não só da psicologia forense, psicologia jurídica, mas a criminologia também, a gente trata bastante da temática da psicopatia, né? E uma definição inicial aí sobre o que é psicopatia, se a gente for fazer a interpretação literal da palavra psicopatia. Travou, doutora. Tô? Está tendo algum tipo de variação, agora voltou. Tá. Então, doença da mente, né? Porém, a psicopatia não é uma doença. O psicopata, ele não é doente. Por quê? Eu ia Porque ele não perguntar é isso. Se era...
exatamente, mas a palavra nos leva a isso, né? E não é doença. Quer dizer, não é como uma esquizofrenia, por exemplo. Não, não é. Eles são considerados, a palavra psicopatia é uma palavra mais usual, mais informal, tá? Uma palavra que a gente não usa na seara, no meio técnico. Tecnicamente, a pessoa que é diagnosticada como um psicopata, a gente chama de pessoa portadora do transtorno de personalidade dissocial ou antissocial. Transtorno de personalidade dissocial ou antissocial. E a psicopatia é um nome mais simples, né? Por quê? Porque essas pessoas a gente chama socialmente de um predador. Ele é um predador social, né? Por quê? Porque ele tem uma personalidade transgressora. Então, em suma, o psicopata é isso, é uma pessoa com uma personalidade antissocial, logo, tem consequências, transgressora. E aí a gente fala em psicopatia. Mas não é doente, porque quem é portador de uma doença mental, como você citou, um esquizofrênico, ele sofre de quê? De alucinações, de síndrome de perseguição, de delírios. E o psicopata não sofre, ele não apresenta esse comportamento. Muito pelo contrário. A manipulação, o comportamento de manipulação é uma das principais características do psicopata, né? É interessante isso daí, porque a priori a gente que é leigo imagina que seja uma doença mesmo, né? E entrou minha sobrinha, a Júlia, que está fazendo psicologia, deve adorar esse tema também. E aí é o seguinte, como é que a gente identifica, se é que é possível, uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, que é um psicopata? Existem traços que são comuns a eles? Então, a psicopatia, ela não é nada fácil de ser identificada e diagnosticada, tá? É um trabalho que não é do dia para a noite, né? Assim, a gente fica muito preso à imagem dos filmes, né? E acha que o psicopata vai aparecer e a gente facilmente vai encontrá-lo, vai reconhecê-lo, perdão. E não é assim. A gente está falando de padrão de comportamento. Num primeiro momento, compete à família, aos pais, perceber, ainda na fase da infância, na fase da adolescência, que tipo de comportamento o filho apresenta, né? E isso não é só para a gente diagnosticar psicopatia, é para a gente diagnosticar tantos outros problemas comportamentais, né? Então, vamos lá, a gente tem um filho dentro de casa. Como esse filho se comporta? Tem criança que é mais sentimental, tem criança que é mais agressiva, tem criança que é mais hiperativa. E tudo isso vai fazendo parte do quê? De um conjunto. Conjunto do quê? Da personalidade, né? Então tem que ver que tipo de personalidade essa pessoa, essa criança está desenvolvendo. É possível identificar psicopatia na infância? Sim, é possível identificar traços de psicopatia, traços de comportamento antissocial na infância. Porém, é muito importante deixar isso claro, a psiquiatria não dá diagnóstico de psicopatia para crianças. Por quê? Porque a criança não tem a formação da personalidade feita, completa, né, finalizada. Então, se a gente está classificando, se eu estou dizendo que as organizações, os códigos internacionais de referência em diagnóstico de doença mental classifica a psicopatia como um transtorno de personalidade, como que a gente vai dar o diagnóstico para uma criança se a criança ainda não formou a personalidade? Tá? Mas é possível perceber os traços? É. Então, logo na puberdade, na infância, tem alguns sinais que indicam isso, tá? Tem 3 sinais que a gente até chama, né, no mundo acadêmico como tríade psicopatológica. Ou para sua sobrinha Júlia, certamente ela vai aprender como tríade de McDonald. Quem que é o McDonald? É quem veio, é um psiquiatra, né, que veio trazendo essa classificação, essa tríade.
Ele diz que nas crianças é possível perceber 3 tipos de comportamento que já tem que acender a luzinha amarela ali. Que é o quê? É a criança que apresenta uma obsessão com fogo. Uma criança piromaníaca. Uhum. Criança que gosta de brincar com fogo, tá? Isso tem uma representatividade psicológica, essa tara, essa obsessão, esse desejo pelo fogo, né? E que nós chamamos, meu Deus, caiu um lenço aqui em casa. Boneta, aqui em casa eu tô com, 1, 2, 3, 4, 5 crianças. Olha que criança, né? Oi, meu amor. Tá bom. 5 crianças em casa, não bastasse os meus, vem os amigos também. Nenhuma psicopata, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos olhar, né? Então vai, é piromaníaca. É piromaníaca. A criança piromaníaca, tá? Um outro indicativo, um outro sinal que nos chama muita atenção, a crueldade com animais. Aquela criança que é sádica com o animal. Ela gosta de fazer maldade mesmo, né? Então, arrancar a cabeça do pintinho, botar bombinha no rabo do gato, esse tipo de coisa. E a enurese noturna, que é o famoso xixi na cama, tá? Quem faz xixi na cama aqui, criançada? Quem faz? Ninguém? Você já fez xixi na cama, tá certo. Na minha não, eu não lembro de você fazer xixi na minha. Agora, vou voltar para cá. Engraçado, você está falando um negócio aí. E mesmo eventualmente, uma criança tendo essas 3 características, ela pode não ser. Pode não ser, exatamente. Tudo depende muito boa essa sua pergunta, Moneta. Não, posso porque, dizer assim, por que eu estou falando isso? Aí você vai assustar. Vou até tirar o óculos. Quando eu era xixi, não botava bicho e botava fogo, Moneta. Quando eu era criança, eu fazia isso. Só que eu não... Veja bem, eu tinha um animal, só que não é animal, é um inseto, que eu tinha profundo ódio. Então, eu não matava. Eu dava um peteleco, barata. Dava um peteleco, daí eu pegava o álcool em volta, riscava e ficava vendo a barata morrer queimada. A barata? É. Menos mal uma barata. Você sabe que... só fazia isso com barata. E eu urinava até 12 anos na cama. É mesmo? É. Então... E eu não sou psicopata. Acho que não, né? Não, com certeza não. Vamos. Assim, é muito engraçado você contando isso. Eu lembro, um dia eu estava dando falando sobre sociopatia e psicopatia na academia de polícia. E eu botava, peraí, eu botava fogo no mato. Eu achava lindo botar fogo no mato. Tinha em Campinas, perto da Unicamp, tem a cidade universitária. E lá morava meu primo. E quando eu ia lá, eu falava, vamos botar fogo? Vamos. Porque tinha muito terreno vazio, com muito mato alto, e eu achava delirante botar fogo no mato. Olha que maluco. Vamos lá. Nossa, Moneta, agora eu vou fazer o seu estudo, hein? Se prepara. Olha lá. Você sabe que esse lance... você é um lutador, você pratica artes marciais, né? Para quem não sabe, o Moneta é das artes marciais. E agora você me falando que você tem essa coisa com fogo, essa obsessão, essa proximidade com fogo, e isso vem muito de encontro a você também gostar de arte marcial. Por quê? Porque a pessoa que tem essa predileção, essa obsessão, esse fetiche, essa coisa, essa atração por fogo, os piromaníacos, são pessoas que canalizam nesse tipo de conduta uma liberação da sua tensão, da sua raiva. Então, da mesma forma que você acha legal atear fogo no mato grande, então, é você ir lá e fazer um treino, né? Como que chama aquele quando rola sem kimono? Tem um nome, o Éder que fala. Submission. E ele fala disso daí, deu treininho soltinho, uma coisa assim, que é O Éder também é piromaníaco, né? Não sei se o Éder está nos assistindo, ele está trabalhando, e ele é piromaníaco. Ele, assim, ele não pode ver um mato
que ele disfarçadamente pega álcool, a caixinha de fósforo, e a hora que você vê uma labareda no meio do mato, o Éder tá metido ali, né? E ele então, também... Mas engraçado, esse negócio com fogo, depois que eu virei adulto, eu nunca mais, eu nem lembro. Mas é quando criança, sim. Quando criança, sim. Então, o fogo, ele representa isso. Numa criança que não sabe gerenciar seus sentimentos, o fogo... Por que a criança vai lá e coloca fogo no lixo da escola? Certamente tem algo por trás daquilo. Será que aquela criança não sofre bullying na escola? Será que aquela criança não está passando por uma dificuldade no aprendizado? E ela se sente diminuída frente a outra, ela vai lá e pum, e de raiva ela ateia fogo, né? Então o fogo tem essa representatividade no comportamento juvenil e infantil. Já a questão dos maus tratos contra animal é aquele maltrato, igual você falou, a barata. A barata, com todo respeito a ela, eu não tenho medo de barata, não. O pessoal fala que mulher tem medo. Eu tenho nojo daquela meleca branca que sai de dentro dela, né? Mas eu não me importo com barata, não. Eu mato, se vê a barata voadora, eu só assusto assim, eu não tenho. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho uma história com barata voadora que eu nem vou contar aqui, deixa pra lá. Mas olha, Jesus amado. Não ligo, não. Barata, rato, eu não ligo. Eu tenho muito medo que, assim, eu preciso levar isso para terapia com cobra. Eu vejo vídeos com cobra, aquilo me dá pavor. E aí as pessoas sabem que eu tenho essa coisa com cobra, todo mundo me zoa, na família, aqui em casa. E esses dias viralizou um vídeo daquela jiboia, né, que tava o carro passando, nem sei qual cidade foi, uma jiboia gigantesca, e ela atacou o carro, não sei se você viu. Não. E passou até no Fantástico depois, e 1000 pessoas me mandaram aquele vídeo, né, porque viram da cobra e lembraram de mim, eu falei, legal. Mas, enfim, a crueldade com animais é aquele maus tratos mesmo, é ver o bicho, um animal de estimação, um gato, um cachorro, ou uma galinha correndo sem a cabeça. Uma vez uma aluna, na academia de polícia, curso de formação, tal, a gente dando aula, ela falou, professora, e a pessoa que arranca a cabeça de pintinho, de galinha, coleciona aquilo, guarda, e depois a família acha. E ela contou com tantos detalhes, eu falei, isso é um comportamento sádico com o animal e tal. Falei, por quê? Você conhece alguém que faz isso? Ela falou, sim, a minha mãe. E eu fiquei, né, na hora, falei, é mesmo? Eu falei, bom, depois da aula a gente conversa, e depois da aula eu conversei com essa moça, e assim, a aula que ela assistiu e a conversa que a gente teve ficou muito clara, né, que ela falou, minha mãe é uma psicopata. E depois eu continuei com contato com essa aluna para gerenciar isso e não ficar só com esse diagnóstico de uma aula, né? Ela falou que já não tinha tanto contato com a mãe, ela tem um relacionamento conflituoso, justamente por a mãe ter esse tipo de personalidade sádica e tal. Mas, enfim, é aquele sadismo com animal, que representa o quê? Esse comportamento de maldade. O psicopata é uma pessoa de maldade, mas não é uma maldade planejada. Ele é mau, ele é vil, ele é sádico porque ele tem um problema no seu sistema responsável pelos sentimentos. De uma forma muito, assim, informal e não técnica, ele tem atrofia do seu sistema límbico, que é o quê? É o sistema responsável pelos nossos sentimentos. Então, alegria, tristeza, afeto. O psicopata, ele é desprovido de sentimentos, né? Então, não é que ele é bom ou mal, ele não tem sentimento. Então, ele age muito instintivamente, tá? E a enurese noturna, ela também é comum até 5, 7 anos. Passado disso, a gente tem aí um quadro de um desequilíbrio emocional, que pode ser por conta de uma separação dos pais, de um processo de adoção. Estou trabalhando, meu amor. Mamãe, eu posso andar na minha bike? Pode. Gente, desculpa. Home office. Não, o João Pedro é demais. Tá bom, filho, vai lá. Ele é possessivo, né? Ele gosta, por exemplo,
enquanto filho, eu identifico muitas coisas. Ele é uma criança que o tempo inteiro quer chamar atenção. A hora que ele vê que a minha atenção não tá para ele quer chamar, né? E a gente tem que gerenciar isso, porque senão eu vou criar uma criança mimada, uma criança que vai ter problema com frustração, uma criança que vai ter problema com negação, né? E é meu filho, eu tenho que identificar isso. A minha filha já não é assim, né? E o lance de identificar psicopatia ou qualquer outro transtorno na infância é uma incumbência dos pais. Quem que é teu filho? Ele se socializa com as crianças? Ou ele é mau o tempo inteiro? Ele quer bater, ele quer morder, ele vê a criança chorando, ele sente aquele prazer. O psicopata, quando ele está diante de uma situação de perversidade ou de maldade com o outro, ele faz algo que é uma risadinha de canto, aquela risadinha assim, não querendo rir, mas rindo por dentro, que ela é chamada na psicologia de dumping delight. Dumping delight. É a risadinha do sarcasmo. É a risadinha do psicopata. Então, para aquela pessoa que tem um mínimo de conhecimento, de interpretação, de microexpressão facial, de leitura corporal, tem que ficar olhando aquele indivíduo ali que você está analisando. E submetê-lo, por exemplo, se a gente vai fazer um teste com um psicopata, submetê-lo a cenas, né? Se for um teste mesmo de clínica, enfim, um estudo, submetê-los a telas, a fotos de situações de perversidade. Enquanto o indivíduo normal, ou seja, vamos trocar o normal ou deixá-lo entre aspas, o indivíduo que não é portador de personalidade antissocial se choca com aquilo, o psicopata vai olhar e ele, em algum momento, ele vai ter frieza no olhar e ele vai dar o dumping delight, que é a risadinha por dentro, a risadinha do sarcasmo, é o prazer. Ele tem prazer em ver aquilo, né? Doutora, e aí, na fase da... Não, pode completar, que daí eu vou fazer uma pergunta. E na fase da infância tem que ficar alerta com isso. Por quê? Percebendo que a criança tem esses traços e ainda por cima é difícil de socializar com outras, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, né? Que é muito provável que seja identificado algo ali. Pode dizer. A psicopatia, então, portanto, na fase já adulta, enfim, ela é composta por vários itens. Quer dizer, não é uma coisa só que denota que tal pessoa é ou não é psicopata. Eu digo isso pelo seguinte, talvez, apesar disso, o traço mais marcante de um psicopata, ou o mais evidente, seja a falta de empatia, a falta de sentimento para com alguns problemas gravíssimos. Por exemplo, e sem fazer nenhuma alusão, 60 mil mortos na pandemia, e você não está nem aí, e daí? Entendeu? Né? E daí? Isso daí, esse tipo de comportamento pode denotar, mas não seria a única característica que denotaria uma psicopatia. E eu queria agora pular para a sua profissão, para a Polícia Civil. Imagino que na sua profissão a senhora já tenha se encontrado ou se deparado com algum psicopata que tenha cometido algum crime. Se não, a senhora, colegas da senhora, enfim. Como é que vocês, delegados de polícia, fazem para que, no momento em que recebem a ocorrência, ou melhor, talvez no momento em que prendem um psicopata que tenha cometido um crime anterior, lá atrás, sei lá eu, que é difícil também pegar o flagrante, né, imagino, como é que vocês tratam ele, do ponto de vista jurídico mesmo? Ele não é inimputável, nem semi-imputável, em razão disso, já que nem é considerado uma doença, né, doutora? Como é que é essa questão toda na polícia? Então, como você disse aí, né, nós temos vários tipos de psicopata, né? São vários, né? São alguns tipos. Por que eu estou falando isso? Você, quando coloca a pessoa que não tem empatia, a pessoa que não tem sentimento com algo que está acontecendo e tal, é um traço negativo da personalidade. Mas para a gente poder diagnosticar psicopatia, tem que ser uma série de conjecturas e de análise, né? Não é uma só.
E, de fato, as características do psicopata são várias, como essas que você falou, a falta de empatia, ele não aprende com a experiência, não é aquela pessoa que adianta ficar preso, ficar ali cercado da sua liberdade, ou ser excluído da sociedade, ele não aprende com experiências passadas, ele é extremamente narcisista, ele é manipulador, ele tem dificuldade de aceitar negações e frustração, né? Então é um conjunto de características. Ele é pobre afetivamente, como a gente disse, tá? Tem um teste que é feito, que ele chama de teste de Hare, com um H para quem for pesquisar. O Robert Hare é um cara que ele criou um checklist que ele fala que é a escala de Hare. É um checklist que ele aponta ali 20 sinais que o indivíduo tem que ter para ser considerado um psicopata. Então, tem um questionário que a pessoa é submetida, é um dos testes que são feitos, e a pessoa responde. Esse teste, ele é voltado para perguntas que vão mensurar o quê? A afetividade, a sua agressividade, o seu comportamento. Voltou? Fica tranquila que isso aqui às vezes acontece. Pronto, vamos lá. O seu comportamento social, sexual. E aí você vai respondendo numa escala de 0 a 3, onde 0 é aquela pergunta não te representa nada, 1 ela te representa um pouquinho, 2 ela te representa e 3 ela te representa muito. Tá. Se nesse teste você tiver a pontuação igual ou maior a 30, é indício de psicopatia, tá? E aí tem que fazer outros testes, né? Então, isso é um recurso que a gente pode usar na polícia. Eu já apliquei, por exemplo, o teste da escala de Hare em alguns casos, tá? E aí a gente vai para o quê? Para a anamnese, a conversa, saber como foi a infância. Por quê? Porque, como eu disse a você, e ao pessoal que está aqui nos assistindo, a psicopatia, ela é nata. Não é algo que você adquire ao longo da vida. É uma questão biológica, fisiológica, tá? Nasceu com o defeito de fábrica ali. Nasceu com essa atrofia, nasceu com esse problema, tá? Então, o gene, ele tem uma participação nesse processo. Porém, o meio ambiente e a interação do indivíduo com esse meio ambiente é o que vai ser determinante para o comportamento de transtorno, para o desvio, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a pessoa nasce com essa questão genética, com esse problema, com essa falha de personalidade, a personalidade é construída ao longo da vida, principalmente nos primeiros anos de vida. Aí, nos primeiros anos de vida do indivíduo, ele sofre o quê? Maus tratos, negligência dos pais, abuso sexual, vive num ambiente conflituoso, completamente desestruturado. Tudo isso gera implicações cerebrais na formação da personalidade do indivíduo e pode ter diversos efeitos. Um deles é o comportamento antissocial se somado a essa predisposição genética. É a mesma coisa que o indivíduo nascer com uma predisposição a ser hipertenso, né? É uma predisposição genética, e ele se mata de comer, tem uma dieta hipersódica, né? Então é uma predisposição. Então o meio ambiente, a relação dele com o meio ambiente é o que vai ser determinante, né? O indivíduo que nasce e que cresce numa família com abuso, com maus tratos e com essa negligência toda, ele pode ser hiperativo, ele pode ser depressivo, ele pode ser um criminoso, um delinquente, ele pode ser um adicto, ou seja, um viciado em drogas, e ele pode ser um psicopata também. Então é por isso que a anamnese, feito o teste da escala de Hare, conversa com o cara. Você tem pai e mãe? Você foi criado por quem? Você nasceu onde? Como foi sua infância? Isso somado ao teste, ao meio ambiente que o indivíduo vive, e até alguns exames, tem alguns exames, um deles é o eletroencefalograma, ou a tomografia cerebral, que eles conseguem. A tomografia cerebral é muito legal, porque ela mostra a atividade cerebral. E quando a gente está lidando com uma pessoa que tem transtorno, essa atividade cerebral, ela é colorida ali, a figura, ela tem uma energia diferente.
é mais um positivo. Então, a gente vai somando os positivos para dar o diagnóstico. Interessante isso tudo, hein? Muito legal, é muito legal. Doutora, E assim, diga. Eu falava muito sobre isso, sobre o investimento nesse tipo de preparação, de capacitação e tecnologia, né? É preciso a polícia, por exemplo, o detector de mentiras. Aquilo ali, a gente até falou em alguma live sobre aquilo. Aquilo ali é altamente manipulável. Aquilo ali não representa a verdade. É um abuso de autoridade você condenar ou prejugar alguém baseado naquele equipamento, né? Quando a gente vai dar um diagnóstico desse calibre, a gente tem que ter a responsabilidade de se socorrer de vários métodos e meios, né? A polícia precisa se preparar nesse sentido, seja da capacitação dos profissionais, isso através da academia de polícia, né? Tem professores que batem muito nessa tecla, como eu, outros nem tanto, né? Mas devia ser padronizado, a gente busca por isso. E tem investimento de tecnologia, porque aí você consegue fazer algo, né? Por quê? Porque, como você bem colocou, para a gente fechar, ele não é inimputável. Para onde o psicopata vai? Ele vai para o sistema prisional comum, ele é preso comum. E a gente também não tem política pública para isso, para acolher o psicopata no local adequado. Ele, no meio de outros criminosos, não é o recomendável. Mas, ele não tem nem que comer, nem ficar numa sala comum, ele tem que ter um lugar próprio para ele. Por exemplo, doutora, o maníaco do parque é um psicopata? Ele é um psicopata. Mas ele sim. não estava no manicômio judiciário? Então, por quê? Porque ele, é o que eu digo, e a Suzane Richthofen, né, também... a Suzane Richthofen também. Tá? O Champinha, também. O Champinha... Champinha mal, né? Mal, maligno, né? O Champinha, nessa escala de Hare, que eu falei para vocês aqui... aliás, a escala de Hare é tema de um dos episódios de uma série fantástica que a Discovery colocou no ar há alguns anos sobre a psicopatia, sobre os psicopatas. Né? Então, a série começava com a escala de Hare. Esse cidadão, a escala de Hare X, aí tinha o descritivo dele e a história dele. Muito boa. Sim. Então, na escala de Hare, o Champinha, ele chamou a atenção do mundo inteiro quando ele foi preso. Por quê? Porque o nível de psicopatia dele, a intensidade da psicopatia dele, é uma das mais altas do mundo, dos tempos contemporâneos, né? Ele é muito psicopata, tá? Diferentemente da Susana Richthofen e do Maníaco do Parque, que tem traços de psicopatia, mas dentro dessa classificação da psicopatia, eles não têm a mesma habilidade que o outro. Por exemplo, o Maníaco do Parque, ele trabalhava muito a questão do quê? Da labilidade, né? Ele era ou a questão de explorar a abordagem com as vítimas. Ele era um cara que explorava muito esse lado narcísico dele para abordagem. Já a Suzane Richthofen é uma pessoa extremamente manipuladora, tanto que ela manipulou os meninos, não foi ela que matou, ela planejou. O Champinha também, né? O Champinha manipulou os outros dois que estavam com ele. O Champinha participou do estupro, né? Que foi o que ele fez ativamente. Agora, né? E aquele estudante de medicina que entrou no cinema com metralhadora, é um psicopata ou é um louco? Então, aí tem, porque exatamente, não é porque a pessoa sai matando todo mundo que ela é psicopata, ela pode ser um esquizofrênico, tá? É bem o quadro de um esquizofrênico desculpe a palavra louco, foi inapropriado. Né? É um psicótico. Aí vem a pergunta, todo psicótico é um psicopata? Não. E todo psicopata é um psicótico? Também não. Por isso que a gente tem que olhar o caso a caso, né? Mas é um estudo muito interessante. Tem doutor, tem tanta coisa que a gente precisava tentar ler, porque faltam só 14 minutos. Eu vou tentar, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. Tem muita coisa. Tá, eu também estou vendo aqui. Peraí, vamos lá. Eu fui deixando porque eu estava fluindo. Agora eu vou lendo aqui. Eu também estou pegando e eu vou vendo aqui. Vamos lá. Porque tem,
Eu estou na pergunta aqui do Mauri. O Mauri está perguntando se ele tem noção do que ele está fazendo ou ele vive num mundo paralelo e não sabe que o seu comportamento é errado. É uma boa pergunta. Então, aí se puder ir vendo outra, a gente já responde. Então, o Mauri e os demais, ele tem consciência plena, ele não vive no mundo paralelo. Quem vive no mundo paralelo é o esquizofrênico ou o bipolar, quando estiver no quadro, mas o esquizofrênico, sim, ele vive num conflito ali entre o mundo real e o imaginário, tá? Há uma mistura disso, e aí ele pratica o crime. O psicopata não, ele tem plena consciência, tanto que ele premedita o crime, ele planeja o crime, ele é articulado, ele é manipulador, ele gosta, ele sente aquela sensação de poder mesmo na manipulação. Então ele tem consciência plena do que está fazendo. A Patrícia faz uma pergunta legal. Ela diz assim, a impressão minha ou a psicopatia é muito mais comum em homens? Isso. É muito mais comum em homens, sim. Isso é um dado estatístico. Aliás, falando de estatística, 3% da população mundial é considerada psicopata, tá? E desses 3%, 1% é mulher. Então, a gente tem 2% para os homens, 1% para a mulher. É mais um comportamento, um transtorno que acomete mais homens do que mulheres. A Juliane está falando que estudou o caso do Champinha e o peso. Que legal, muito bacana. Interessante. A Pati Laurama pergunta, doutora, existem medicamentos para tratamento do psicopata? Tá, legal, pergunta boa. Então, tem cura, tem tratamento e tal. E é difícil falar em cura, usar a palavra da cura, porque a gente está falando de uma personalidade. Por exemplo, eu, Mônica, vocês se forem definir a minha personalidade, eu tenho algumas características marcantes que quem está aí vendo a live já pode falar, ela fala pra caramba, ela tem uma fala mais assim, ela é mais expansiva. São características de personalidade, tá? Eu consigo mudar isso? Mudar não. Tem hora que eu tento falar mais baixo, tem hora que eu tento falar mais devagar, tem hora... Só que hora que eu relaxo, eu tô sendo eu, que é essa sim, tá? Por quê? Porque é minha personalidade. É algo que é meu, é persona. Não necessariamente a minha filha ou meu filho, que tem uma bagagem genética minha, vão ser assim. Tá? Se a gente está falando que o psicopata tem um transtorno de personalidade, como que a gente vai curar? Não dá, não é cura, porque não é doença, tá? Mas tem um controle disso? Tem. Quanto antes for diagnosticado, quanto antes a família perceber, ou dentro do ambiente, a esposa vai ver que a família não viu, porque ele nasceu numa família toda XPTO, mas a esposa, alguém percebe? É possível ter um controle para que ele conviva socialmente melhor, tá? Isso dá para fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. Aliás, antes dessa pergunta que eu vou fazer, só citar uma coisa interessante que a Camila Viana escreveu. Eu não sabia disso. A diferença da psicopatia para a sociopatia é o psico, porque é nato. Interessante. E tem mais uma questão, sim. Como que a sociopatia, se a gente for pegar lá no DSM, que é o Código Mundial de Diagnóstico de Doenças Mentais, ele coloca a psicopatia, a sociopatia dentro do pacote transtorno de personalidade antissocial, tá? E o que muda um para o outro exatamente? O sociopata, ele tá um degrau abaixo do psicopata, por quê? Porque ele se socializa mais fácil, ele tem uma capacidade de se socializar, ele consegue, a palavra certa seria criar vínculo com um grupo ou determinada pessoa. O psicopata, ele não consegue. Então, o sociopata, ele não age de forma premeditada, ele é mais impulsivo. O sociopata, ele consegue estabelecer vínculo afetivo, de amizade, em grupo. O psicopata, não.
tá? Então, o sociopata, ele é aquela pessoa que também não aprende com a experiência, não tem remorso, é narcisista, é egocêntrico, mas ele... Então, o que é mais comum a gente lidar no dia a dia? Com o sociopata. E aí, e aquele do trabalho? E aquele que trabalha com a gente, que puxa o nosso tapete, né? Aquele lá que... Eu tive o desprazer de trabalhar com uma pessoa, uma mulher. Ela foi diretora lá na Secretaria de Segurança Pública. Eu nunca vi uma pessoa tão má na minha vida como essa mulher. Ela fez mal para tanta gente ali e ela tinha um prazer imenso em fazer mal para as pessoas. É um sociopata. Ou pode ser um sociopata. Pode ser, né? Isso. Então, a sociopatia, ela é mais comum e a gente chama, né, ela é chamada aí popularmente de psicopatia corporativa ou executiva, tá? E aí, que eu já fiz alguns treinamentos com empresa onde a gente levava dentro de outro tipo de treinamento, a gente estava lá falando de violência doméstica, de conscientização no ambiente de trabalho, blá, 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 e aí alguém faz uma pergunta e a gente leva isso daí, né? O que o RH das empresas tem que se atentar? É muito comum, numa seletiva de emprego, aqueles testes dinâmicas. Aí vai aquele indivíduo lá que é o funcionário exuberante, brilhante, o candidato, perdão. Ele sabe tudo, ele responde tudo, ele é muito inteligente, bababá. Desconfia, ninguém é perfeito. Todos nós temos falhas, né? E num ambiente de tensão, que é uma dinâmica para procura de um emprego, uma vaga de emprego, quem que tá lá de boa, pleno, zen? Não, a pessoa ali vai gaguejar, vai suar frio, vai dar branco, porque ela tá sob extremo estresse. Esse é o normal. Esse é o normal. O cara que tá lá de boca seca, trêmulo, ele é o normal. Não é que ele é desculpa a palavra, um bostinha, um covarde, não. Ele é o normal. Agora, o cara que tá lá e a hora que é dada a palavra, ele surge feito um pavão, né? E ele quer humilhar as outras pessoas. Ele, principalmente, pegar alguém de exemplo, alguém que foi muito mal e ele usa aquela pessoa de exemplo, ou ele boicota o grupo, aquilo é um grande indício de um psicopata, de um sociopata institucional. Então, não é perigoso, né? Tem que tomar cuidado. Alguém aqui falou, acho que foi a que ela tem um colega que enterrou um gato vivo. Isso quando criança. Então, pois tem que... Doutora, a Júlia fala assim, quando tive aula com o professor sobre psicopatia, ele comentou a respeito de um espectro, que poderíamos ter alguns traços, mas a intensidade e frequência nos distanciaria do grau alto de psicopatia. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Todo mundo deve ter uma característica que, de repente... Sim, é isso mesmo. Todos nós temos traços de psicopatia. Por quê? Porque todos nós temos na nossa personalidade características positivas, negativas, boas ou não, né? Quando a gente age de forma impulsiva, com raiva, é um traço de psicopatia. E o que muda é justamente esse espectro de intensidade, tá? Somado a outros fatores. Por isso que é importante um estudo multidisciplinar, um estudo amplo e não um único diagnóstico, né? E muita análise de comportamento. Doutora, vamos fazer um ping-pong, tenta responder mais rapidamente, só temos 5 minutos. Alguém perguntou aí se a live vai ficar gravada. Vai. Tá? A gente coloca aqui no Instagram e também no YouTube da AKM Comunicação. O Bruno está perguntando, por que muitos psicopatas possuem um perfil específico de pessoas pelas quais ele cria, ou seja, ele cria uma obsessão por alguém. Exemplo, teve um assassino em série que atacava somente mulheres jovens e loiras. Isso. É interessante essa pergunta, né? Que nem o cara que também só mata, ele mata um determinado padrão, sei lá. Só mata homossexual, só mata noiva. Exato. Teve uma minissérie, né, que o Miguel Falabella interpretou, que era As Noivas de Copacabana, e retrata um psicopata que ele só matava noivas. Por quê? Porque ele sofreu ali um trauma que dentro de um período e ele focou nesse
perfil, tá? Isso é muito comum, sim. Tanto o psicopata quanto o pedófilo também traça perfil, né? E ele foca naquele estereótipo, tá? Entendi. E também, já pegando o gancho nessa pergunta que foi feita... A senhora não consegue além falar pouco, né? Não tem jeito. ele faz assinatura. Tem muito psicopata que ele assina. Assinatura. É. A marca. Então, ele... Quem me ensinou esse negócio de assinatura foi o doutor Desgualdo. Uma vez ele me deu uma aula de... Quando vocês reconhecem o terreno, tem um nome, né? Eu não lembro. Ele praticamente que iniciou isso daí na Polícia Civil de São Paulo, ele me explicou da assinatura e tal. Grande doutor Desgualdo, delegado-geral. Reconstrução visuográfica do local de crime. Isso, exatamente. O Desgualdo, ele é fabuloso, ele é fantástico, precursor de tudo isso, um grande conhecedor de crimes contra a pessoa, de homicídio, enfim. Ele é maravilhoso, exatamente. É maravilhoso. Doutora, para encerrar, uma pergunta provocativa, para encerrar. Psicopata, então, é uma coisa ruim, não é boa. E um psicopata armado é pior ainda. É possível um psicopata passar em todas as instâncias de um concurso da Polícia Civil? Existem policiais psicopatas? Olha, se tem, eu não sei, né? Porque se eu souber, eu vou ter que agir. Mas, olha, os psicopatas, eles estão em toda parte, né? E aí você tinha falado no começo de poder e tal, um dos grandes percentuais de psicopatas que tem no mundo é no segmento da política, por exemplo. É muito comum um político ter vários traços de psicopatia, tá? Assim como nas instituições de poder, como é a polícia. Por quê? Por essa questão da manipulação. O psicopata, ele é um ser extremamente inteligente. Ele tem QI na média ou acima, nunca abaixo da média. Então, onde tem poder, onde tem uma relação, onde ele possa exercer essa manipulação, é muito provável que ele esteja presente, sim. Muito interessante isso. Então, não tem teste psicológico que possa detectar uma psicopatia? Ou tem? Quer ver, ele pode, o psicopata, ele é de tão inteligente, ele pode enganar um teste? Pode manipular o teste. Por exemplo, esses testes psicológicos, por que o teste psicológico ele tem que ser feito através de vários tipos de teste, não um só? Porque, por exemplo, um teste de preenchimento, ele burla, ele consegue manipular perfeitamente, tá? Entendi. Agora, de caminho. A prova psicológica foi abolida do exame da Polícia Civil, por exemplo. Eu sou completamente contra. É verdade, exatamente. É um absurdo. E tem que ser de caráter eliminatório, porque é ali que você pega o psicopata. É verdade. E assim, conhece alguém psicopata? Eu conheço um cara, inclusive ele... Não vou falar isso. Eu conheço um cara, ele não é delegado, mas ele é policial civil. Ele tem fortes traços de psicopatia, é um agressor de mulheres, ele tem um histórico vasto de violência doméstica, e ele tá por aí, pimpão, dando palestra, dando aula, se inibe, fazendo outra coisa. E quem que vai parar esse homem? Estão esperando ele matar tudo. Fora do ar, você me fala, hein? Pelo amor de Deus, porque eu não quero assessorar um cara desse, não. Hein? Ele tá demais e assim, eu com essa pessoa já tive alguns problemas e foi aí que eu percebi que eu não estava lidando com um ser normal, né? E precisam ser feitas, mas a instituição tem que olhar, porque quem vai parar? Quem vai parar? Só no último ano a gente tem casos que deu até imprensa de violência doméstica. E a pessoa continua por aí. Tá errado, né? Representa uma instituição. E eu tô falando de um caso porque essa pessoa tem uma participação muito forte aí nas mídias e, enfim. Olha só, doutora Mônica, eu vou querer saber quem é. Ó, tá tocando aqui o alarme, infelizmente agora eu tenho que encerrar a live, mas olha, toda a live é boa, né, com a senhora? Ai, mamãe, eu adoro você, né? Muito boa, viu? A gente vai daqui uns 15 dias fazer outra, né? Que olha, caramba, que legal, viu? Eu agradeço muito aí a sua vinda novamente. Eu tenho procurado fazer poucas lives, tava no ritmo, né? Daí eu diminuí porque live enche o saco, entendeu? Tem muita gente fazendo live, ninguém aguenta mais.
Você abre o Instagram, você vê lá, vivo. Ah, você fala, ai meu Deus do céu. Então eu estou fazendo. Eu botei o pé no freio, então as lives vão ser mais espaçadas e com assuntos que realmente sejam legais, como esse de hoje que a gente falou sobre. Ontem eu falei com o Dr. Goldenstein, risoterapia, foi muito legal também. Muito legal. Muito legal. Então, pedaço. Depois a gravação um pedaço. Muito legal. Legal. Essa live vai ficar no nosso GTV e a gente põe no YouTube, eu passo o link para a doutora Mônica e aí vocês todos podem ver. Se quiserem ficar por dentro das lives que a gente vai fazer, me segue aí que a gente sempre coloca um dia antes a programação. Obrigado, viu, doutora? Eu agradeço todo o nosso público, um beijo para todo mundo, obrigada, Moneta. Nas redes sociais eu estou como Mo Gamboa, no Facebook eu estou como Delegada Mônica Gamboa e estamos aí. Muito obrigada, até a próxima, pessoal. Beijo para vocês, Moneta, valeu, tamo junto. Valeu, doutora, tchau. Tchau, até.